pessoal, tudo bem? Essa aula tem título Os anos JK, de 1956 a 1961. É uma referência, JK, a um político brasileiro, Juscelino Kubitschek, foi prefeito de Belo Horizonte, depois governador de Minas Gerais e foi, enfim, eleito em 1955 para a presidência da República. O período de Juscelino é bastante relembrado por algumas razões, né? A gente vai falar aqui hoje sobre isso. Foi, por exemplo, no governo de Juscelino que foi construída a nova capital federal e a capital deixou de ser no Rio de Janeiro para ser na nova cidade Brasília. Vamos entender um pouco quais foram as marcas desse governo e por que é importante estudá-lo. Eu vou começar comentando o que foi o Plano de Metas. O Plano de Metas era uma lista de objetivos que Juscelino Kubitschek lançou para o seu governo ainda no tempo da campanha. Tá? A ideia do Plano de Metas do Juscelino era cumprir o que se dizia, o slogan da campanha dele, né? Os 50 anos em 5. Ou seja, a ideia era que ele queria que o Brasil avançasse 50 anos em termos industriais, econômicos, nos 5, que eram os anos do mandato presidencial, no caso seria o dele. Esse plano de metas ele é bem interessante porque, em certo sentido, ele é inovador, porque ele tem uma proposta bem clara, né, para o eleitorado do que o presidente queria fazer e porque ele traz um desenho do que seria o seu mandato, do que seria o seu tempo no poder, que a gente precisa comentar aqui mais de perto. Além de ter essa promessa de rápido desenvolvimento, que era o coração do plano de metas, essa lista de objetivos, né? Aliás, é interessante a gente comentar, essas metas diziam respeito à construção de estradas, né, à produção de carvão, por exemplo, tudo que fosse relacionado ao avanço da indústria tinha lá no conjunto de metas. Tinha essa promessa de avanço e era aquilo que os historiadores chamam de um símbolo do nacional desenvolvimentismo. Vamos entender esse termo aqui melhor. No período do Getúlio Vargas, lá na era Vargas, houve um incentivo muito forte à industrialização, tá? Basicamente foi no período do Vargas que o Brasil passou a ter uma siderúrgica, que é uma indústria que faz o aço, né? Que foi a chamada industrialização de base, ou seja, Vargas ele criou as primeiras indústrias que seriam necessárias para as próximas indústrias que o Brasil teria. E nesse modelo, o governo de Vargas, o Estado, teve um papel muito central na promoção desse desenvolvimento. Com Juscelino Kubitschek, em certo sentido, o governo continua tendo esse papel, né? Por isso é que alguns historiadores fazem essa referência de um desenvolvimentismo, ou seja, uma noção de desenvolvimento econômico, feito de forma nacional com participação do governo. Qual é a principal diferença do tempo de Juscelino para o tempo de Vargas? Vargas fazia uma questão maior de que esse movimento todo fosse feito por empresas estatais, empresas brasileiras. Isso já perde um pouco de força com Juscelino. Juscelino já abre alguns setores para o capital estrangeiro, tá certo? Já permite uma maior participação privada, não concentra tudo no governo federal, mas essa marca da necessidade do desenvolvimento industrial e de um forte papel do governo como promotor desse desenvolvimento, isso se mantém com Juscelino Kubitschek. Além do desenvolvimento industrial, uma outra marca bastante relevante do plano de metas é a da integração nacional. Juscelino tinha a impressão, e em certo sentido acertada, né, de que a colonização do Brasil tinha feito com que boa parte da população ficasse somente no litoral e tivesse alguns núcleos de povoamento mais para o interior, mas muito afastados. Então, boa parte do plano de metas falava a respeito da construção de estradas que pudessem unir esses centros de povoamento, integrar nesse sentido. Não por acaso, a decisão da nova capital, que era uma antiga promessa que rolava no mundo da política, mas que Juscelino concretizou, a escolha da capital ela foi feita no interior do Brasil, numa área bastante central, no Planalto Central, que era uma maneira o quê? De você construir estradas até a área do interior e assim integrar diferentes áreas do país, o norte, o nordeste e também o sudeste. Então, outra marca muito forte do plano de metas foi a integração nacional. Mais uma vez, a gente tem que destacar a questão da industrialização, voltada para os bens de consumo duráveis. Vou explicar para vocês essa expressão. Bem de consumo é tudo aquilo que a gente consome, né? Se você
pede uma comida, isso é um bem de consumo, só que é um bem de consumo não durável, porque você consome rapidinho e acaba, né? Quando a gente fala que Juscelino investiu nos bens de consumo duráveis, e muito do plano de metas era voltado para isso, a gente está falando, por exemplo, de eletrodomésticos, de coisas que as pessoas consumiam, mas que passavam alguns anos utilizando, né? Carros, etc. Essa foi a grande marca da industrialização durante o governo Juscelino. Se Getúlio Vargas tinha feito uma indústria de base, Juscelino já faz uma segunda etapa, que pega aquilo que essa indústria de base produz, como é o caso do aço, e faz bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, enfim, para a população. De fato, esse plano de metas e a execução, ela organizou a administração durante o governo Juscelino e provocou, de fato, a sensação, em boa parte dos brasileiros, de que o país estava fazendo um avanço econômico relevante. E é por isso que muita gente se lembra do período do governo do Juscelino como anos dourados, ou seja, como um período em que as coisas estavam dando certo para o Brasil. Porque além da prosperidade econômica, do crescimento econômico, alguns outros fatores contribuíram para essa lembrança positiva que em geral fazem do presidente, né? Na época do governo Juscelino foi que o Brasil foi campeão pela primeira vez do Mundial de Futebol. O Brasil foi, né, campeão mundial de tênis com a Marister Bueno, quase levou o Miss Universo. Tem uma série de conquistas nacionais, vamos dizer assim, que projetam a imagem do Brasil do exterior nesse período. Um outro exemplo que me vem à cabeça aqui, por exemplo, é do sucesso mundial de um gênero bastante brasileiro, que era a bossa nova, né? Pesquisa aí na internet, vocês vão ver que esse gênero musical que misturava o jazz americano com o samba brasileiro, ele, de fato, ele faz muito sucesso no mundo nessa época. Algumas pessoas, inclusive, chamavam Juscelino de presidente bossa nova, né? Era uma forma de fazer uma publicidade em torno da figura do presidente, mas também serve para a gente que estuda a história como uma demonstração de que havia um entendimento por parte de muitas pessoas de que as coisas iam bem, uma espécie de um otimismo muito forte nesse período. Isso se refletiu politicamente também, foi um governo bastante estável e sem maiores problemas de contestação no ponto de vista da política. A exceção, que a gente precisa aqui ressaltar, foi a oposição da União Democrática Nacional. A UDN era um partido que se colocava contra o Getúlio Vargas, na época que ele era presidente, e depois contra todos os políticos que se associavam de alguma forma ao Vargas. Juscelino era do Partido Social Democrático, que era um dos partidos que eram ligados ao varguismo, tá? Então a UDN faz uma denúncia frequente dos erros do governo Juscelino Kubitschek, considerava que a transferência da capital para Brasília, que era uma das grandes promessas do governo, estava sendo feita de maneira irregular, às pressas, só para cumprir esse processo para fins eleitorais. Então a UDN, com destaque aí para a figura do Carlos Lacerda, que era um político bastante importante nessa época desse partido, ela vira para o governo do Juscelino e faz uma série de denúncias de maneira repetida. Esse é o principal problema político que Juscelino tem, mas de uma forma geral, o presidente consegue certa estabilidade durante o seu período de governo. Até que, enfim, em 1960, o presidente inaugura a capital federal, cumprindo uma promessa de campanha, cumprindo aquela que era talvez a meta mais importante do plano de metas, e entrega essa grande obra, esse grande símbolo desse momento brasileiro, que é Brasília, né? Existe toda uma polêmica com relação a essa transferência, porque não só aquilo que a UDN indicava, né? Muitas pessoas diziam que isso era uma forma de afastar a política dos grandes centros. É todo um debate que a gente realmente pode ter ainda, né? Brasília é uma cidade muito particular, muito peculiar, que algumas pessoas gostam bastante e outras fazem essas críticas, né? O fato é que Juscelino Kubitschek foi completando o seu mandato com essas marcas que a gente indicou, e quando chegou mais perto, na época da eleição, Juscelino não conseguiu
contudo, né, ou seja, ele acabou não conseguindo indicar um sucessor, indicar um outro presidente que fosse da linha dele, que fosse próximo a ele. Por quê? Na verdade, a gente pode dizer que os principais problemas de Juscelino perto da eleição foram esses aqui. O primeiro deles é que o país seguiu um processo de endividamento que já tinha começado com Dutra e continuado com Getúlio Vargas. Quando eu falo de endividamento aqui, é dívidas com outros países, né? Ou com o Fundo Monetário Internacional. Isso foi aprofundado durante o governo Juscelino. Houve um aumento da inflação. Inflação é como a gente chama a alta dos preços. Então, para a classe trabalhadora isso era uma dificuldade, os preços estavam aumentando constantemente. Isso foi um prato fácil para os inimigos do Juscelino, né? E principalmente, aqui tem um destaque bastante grande, que vinha da oposição da UDN, que eram as denúncias de corrupção. Tinha a ideia para esses opositores do Juscelino de que por exemplo, essa transferência de Brasília tinha sido toda feita de forma corrupta, né? Com empresas que favoreciam o presidente, e todo esse questionamento foi feito. Fato é que a oposição, por conta desses três principais fatores, mas especialmente da inflação e das denúncias de corrupção, a oposição da UDN conseguiu pela primeira vez, desde o início dessa experiência democrática, eleger um político que não fosse ligado à tradição do varguismo, que foi Jânio Quadros. Mas esse já é um assunto para uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez.